Meus filhos, hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. A primeira coisa, nós temos que fazer uma distinção entre o que é o desenvolvimento teológico doutrinal, por meio do qual nós explicamos o fato de que a verdade sobrenatural revelada é razoável para a razão, não contradiz a lei da razão, e o modo pelo qual nós aceitamos essa verdade. O ponto de partida da teologia, pelo qual nós aceitamos os dogmas, é o ato de fé. Nós cremos pela autoridade de Deus que revela. Então nós sabemos que existe um único Deus e que esse único Deus é uma trindade porque Ele nos revelou. Há certas verdades que nós conseguiríamos alcançar apenas pelo uso natural da razão. Isso é uma verdade de fé estabelecida lá magisterialmente na Dei Filius, do Vaticano I. Então, qualquer pessoa conseguiria chegar à percepção, ao conhecimento de que Deus existe, sem revelação sobrenatural, apenas pela revelação natural. Conseguiria chegar à compreensão de que esse Deus que existe é uno, de que Ele é providente, e algumas outras verdades acerca dele. Mas há algumas que nós precisamos conhecer por revelação sobrenatural. Deus precisa dizer rasgadamente. Inclusive, se Adão e Eva no paraíso não tivessem pecado, para que eles fossem elevados à visão beatífica, Deus teria que revelar a Adão e Eva também essas verdades que nós podemos conhecer apenas por revelação sobrenatural. E dentre elas, sobretudo, está o dogma da Trindade. Então, que exista um Deus, isso é uma verdade que um pagão poderia compreender a partir de um desenvolvimento de estudo filosófico, né? Da contemplação da natureza, se feito de modo ordenado, ele conseguiria chegar a essa verdade, embora esse caminho, Santo Tomás, lá no início da Suma Teológica, diz que é um caminho para poucos, que leva muito tempo e que ainda assim é cheio de erros. Então, justamente por isso, Deus, Ele nos revelou rasgadamente aquelas verdades que são necessárias para a nossa salvação. E a verdade de que este Deus, esta causa primeira do universo, tem dentro de si uma relação de pessoas, isso nós só conhecemos por revelação. Nas Sagradas Escrituras não existe um único trecho que diga rasgadamente a fórmula catequética. Existe um só Deus, que é uno em sua essência, mas é distinto quanto às suas pessoas, e possui 3 pessoas divinas. O que nós temos é as Sagradas Escrituras falando que existe o Pai e que o Pai é Deus, que existe o Filho e que o Filho é Deus, e que existe o Espírito, e que o Espírito é Deus. E a mesma Escritura diz que Deus é apenas um. Há uma cláusula, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que se encontra apenas no texto da Vulgata de São Jerônimo, e em alguns códices gregos, que diz, portanto, há 3 que estão no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito, e estes 3 são um. Seria a fórmula explícita da Trindade, só que ela não se encontra em muitos códices gregos, né? Ela se encontra na Vulgata de São Jerônimo. Existe um debate na Academia Bíblica acerca disso. No Brasil, a tradução do padre Matos Soares, eu não sei se alguém conhece, a primeira, não a segunda, aquela que é estrita da Vulgata, ela contém essa cláusula. No lecionário antigo, como seguia o texto da Vulgata Clementina, lá possuía também, quando se lia 1 João 5,7. Mas apenas para dizer que o mais próximo de uma afirmação rasgada da Trindade, contida numa única fórmula, seria essa. E ainda assim é debatida se de fato ela pertence ao texto ou não. Então nós conhecemos porque nas Sagradas Escrituras existem essas afirmações. E a Sagrada Escritura é um único livro porque possui um único autor, que é Deus. Portanto, as verdades, a polissemia textual, que Santo Agostinho explica lá no De Doutrina Cristiana, as múltiples verdades, elas não podem se contradizer, porque o sujeito da qual elas falam é o mesmo, que é Deus. E embora nós, quando estudamos quem é Deus, nós o estudamos naquilo que a gente chama de intelecto que compõe e divide. Tá parecendo difícil, eu vou simplificar depois, tá? A gente estuda as verdades a partir de distintos atos do intelecto. Então, para nós, enquanto nós estamos estudando, pode parecer que um conhecimento prévio está contradizendo um conhecimento posterior. Mas isso é um problema nosso. Em Deus,
Essas verdades que para nós são distintas, nele são a mesma coisa, a mesma realidade da sua essência. Então, apenas para que nós saibamos que nós sabemos que Deus é Trindade porque Ele nos revelou. Então, o primeiro passo aqui não é o que eu vou fazer na homilia agora, ou seja, não é o desenvolvimento teológico para compreender o dogma, mas o primeiro passo é crer naquilo que Ele revelou. É o ato sobrenatural da fé, pela qual eu creio, não porque eu vejo lógica, não porque pelo uso autônomo e livre da minha razão eu vejo razoabilidade, embora há razoabilidade no dogma. Mas eu creio porque eu creio na autoridade daquele que me revelou que Ele é a Trindade. Então, dito isso, a igreja, depois de crer naquilo que Ele revelou, a igreja, né, pelo seu corpo de teólogos, pelo seu magistério, ela vai tentar compreender melhor esse mistério. Santo Agostinho, quando no De Trinitate, é um livro muito robusto, que tinha algumas imprecisões que depois Santo Tomás ele ajusta, e que Santo Tomás também absorve esse modo de Santo Agostinho, para explicar como é que existe em Deus essa relação de pessoas. Ele explica como é que existe em nós o modo pelo qual as nossas faculdades psíquicas atuam. Porque nós sabemos que Deus, Ele é aquele ser não causado. Ou seja, Ele não é gerado por ninguém. Ninguém criou Deus, né? E isso nós vemos, sobretudo, no que diz respeito à relação do Pai. O Pai é Pai enquanto Ele é Deus e na sua origem Ele não é causado nem gerado por nada. Este Pai, porque nós somos criados à sua imagem, nós temos algo em nós que existe antes nele. Mutatis mutandis existe antes nele. Vejam, não é porque nós temos isso que isso está em Deus, ao contrário, porque existe nele nós temos. Nós temos uma alma que é capaz de conhecer a verdade e que é capaz de mover-se para o bem. Quando nós conhecemos uma verdade, nós vemos que essa verdade é amável, nós vemos que existe algo desejoso na verdade, então o ato de ver a verdade, ele precede e implica num outro ato da alma de querer unir-se a essa verdade conhecida. Nós temos isso porque isso existe em Deus. Então Deus, que é um ser intelectual, quando Ele conhece quem Ele é, e apenas Ele conhece connaturalmente o seu próprio ser, Ele vê quem Ele é. Ele faz o que também nós fazemos, Ele produz um verbo. Então, quando nós conhecemos algo, o término do conhecimento é o que nós chamamos de produção do verbum mentis. Então, nós estamos lá estudando a fórmula de Bhaskara, né? Não estou entendendo nada. Se o professor de matemática é bom, ele vai demonstrar a fórmula. E assim para qualquer outra fórmula. E em um dado momento, se acende uma luz. Finalmente eu vi a natureza daquilo, não é? O ato final deste processo de conhecimento é o que nós chamamos de verbum. É aquilo por meio do qual, dentro da mente, na inteligência, nós penetramos na natureza da coisa que está fora. Deus, Ele também faz isso. Quando Ele se conhece, Ele vê quem Ele é. Ele produz um verbo. Só que em nós, uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o meu pensamento. Meu pensamento não é o que eu sou. Porque se o meu pensamento fosse o que eu sou, quando eu dormisse, eu deixaria de ser pessoa humana. Ou, se eu sofresse um traumatismo craniano, a alma continua atuando, mas o veículo pelo qual a gente conhece estaria danificado, que é o cérebro, né? Então, mesmo quando eu não estou pensando, eu continuo sendo pessoa, porque o meu pensamento é algo distinto de quem eu sou. Só que em Deus não existe isso. Deus, Ele é simples, metafisicamente. Não existe nada em Deus que não seja Ele mesmo. Né? A bondade em Deus é a mesma coisa que a verdade em Deus, que é a mesma coisa que a misericórdia em Deus, que é a mesma coisa que a justiça em Deus. Nós aceitamos essas coisas como elementos distintos. Um é o ato pelo qual eu entendo que é a misericórdia de Deus, outro é o ato pelo qual eu entendo que é a justiça divina. Mas em Deus não existe isso. Está entendendo? Sim ou não?
Então, quando o Pai, ele vê quem ele é, o seu próprio ser, isto que ele vê é um verbo, só que como em Deus não existe essa distinção que a gente chama de distinção acidental entre aquilo que nós somos e aquilo que inere em nós, este verbo também é Deus. Mas existe uma diferença entre Deus enquanto se vê e aquilo que ele vê de si mesmo. É uma diferença de relação. E é nessa diferença de relação entre Deus que vê e que não é causado por nada, e Deus, enquanto aquilo que ele vê de si, que é pessoa divina, e que procede deste ato. E isso é o Filho. Isso que acontece na Trindade, o modo pelo qual o Filho procede do Pai, não é o modo como o Verbo procede em nós, em que existe diferença entre potência e ato. Um momento é o momento em que eu não sei aquela disciplina. Eu entro na escola, eu não sei o que é Bhaskara. Aí, eu tenho potência para aprender o que é Bhaskara. Quando eu aprendo, agora eu tenho a ciência, mas antes eu não tinha. Então a gente produz o verbo dentro de um espaço de sucessão temporal. Em Deus, não. Então, desde que Deus é, isso existe nele, sem sucessão temporal. O Pai se vê, aquilo que ele vê de si mesmo é o verbo, que como não existe nada em Deus que não seja ele, é Deus, só que existe uma distinção, que é a distinção da origem. O Pai é Deus, enquanto aquele que não é gerado por nada. O Filho é Deus, mas enquanto ele é gerado pelo Pai. Acontece que justamente porque o Filho é Deus, o mesmo que o Pai faz, o Filho faz. Portanto, o Filho também olha o Pai, olha a si mesmo. E por assim dizer, deste mútuo ato contemplativo do Pai e do Filho, acontece na Trindade aquilo que acontece em nós, e só acontece em nós porque acontece na Trindade, que é o fato de que quando nós vemos a verdade, nós percebemos que a verdade é amável, é desejável. Então, este ato mútuo contemplativo do Pai e do Filho é um ato pelo qual Deus vê no seu ser a amabilidade que existe no seu ser. Isto é um ato próprio da vontade, pelo qual nós expiramos o amor. A inteligência, ela gera um verbo que permanece nela. A vontade no homem, ela expira um amor que é um ato que é externo, que move nós para algo externo. Em Deus não existe movimento. Então, quando o Pai e o Filho, contemplando-se mutuamente, vê que no seu próprio ser divino, é um ser sumamente amável. É um expirar do amor do Pai e do Filho. Só que este expirar de amor, porque em Deus não existe nada que não seja Ele, é uma pessoa divina. Que se distingue do Pai e do Filho, justamente porque a sua origem é a contemplação mútua do Pai e do Filho. Então nós temos em Deus duas processões, a processão do Filho como verbo e a processão do Espírito como amor. O Filho é gerado e o Espírito é expirado. Nessas duas processões nós entramos em 4 relações na Trindade. Quando a gente vai olhar cada pessoa divina, a relação de paternidade do Pai para com o Filho, pelo qual ele gera o Filho. A relação de filiação no Filho, pela qual ele é gerado pelo Pai. A relação que a gente chama de expiração ativa, pela qual o Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. E a relação de expiração passiva, que enquanto o Espírito é expirado pelo Pai e pelo Filho. Nós temos 2 processões, 4 relações e 3 pessoas. Como é que nós distinguimos uma pessoa na Trindade? Pelo modo opositivo dentro das relações pessoais, pela oposição da origem. Então, o Pai é Pai enquanto não se origina de nenhuma outra pessoa divina, o Filho enquanto é gerado pelo Pai e o Espírito enquanto procede do Pai e do Filho. Bom, essa parte aqui é dogmática, que é difícil, né?
Nós não precisamos entender isso para crer. Não é? Porque existe uma autoridade no que eu estou dizendo, que é, em primeiro lugar, talvez a capacidade boa ou má, não sei, retórica e pedagógica da minha parte. Existe uma outra autoridade, que é o fato de que a igreja ensina isso. Só que nenhuma dessas autoridades, a de São Tomás, a de Santo Agostinho, a do Padre Vinícius, é maior do que a autoridade de Deus quando ele diz algo. Então nós cremos, porque nós cremos sobretudo na autoridade dele quem disse. Como diz São Tomás no Adorata Devote, não existe palavra mais verdadeira do que esta palavra de verdade. Então nós não precisamos saber explicar o que eu acabei de explicar para crer na Trindade. Nós cremos porque ele revelou. Isso daqui que nós estamos fazendo é para mostrar que esta verdade revelada é credível, é razoável, não contradiz a razão. Porque nós vemos que na lei natural que está inscrita na criação, neste caso, está inscrita na natureza humana, se encontra uma realidade análoga a essa pela qual nós tentamos entender o dogma revelado. Mas eu não creio porque é razoável, eu creio porque é ele quem revela. Estão entendendo? Então são dois atos distintos aqui. Bom, dessa verdade dogmática, vem algumas conclusões e implicâncias para a nossa vida espiritual. Por quê? Do modo como cada pessoa divina, o Filho e o Espírito, são o Filho gerado e o Espírito expirado, ou seja, pelas processões divinas na Trindade, surgem missões temporais. Ou seja, a missão temporal do Verbo é manifestação no tempo do modo como ele é gerado pelo Pai na Trindade. A missão temporal do Espírito é manifestação no tempo do modo como o Espírito é expirado pelo Pai e pelo Filho. O Filho, ele é gerado pelo Pai como Verbo, que em nós é um ato da inteligência. Por isso que o Filho, na sua missão temporal, o Verbo, ele vem para nos revelar toda a verdade. Nosso Senhor, na última ceia, ele disse isso aos 12. Eu não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque eu vos revelei tudo o que eu recebi de meu Pai. Quando o Filho fala, toda a autoridade me foi dada, porque o Pai é maior do que eu, porque eu recebi do Pai, testemunhas de Jeová, espíritas, aqueles que não creem na divindade do Filho, dizem, tá vendo? Existe algo que não é dele. Mas o que o Filho está querendo dizer? Isso que eu recebo dentro da relação da minha processão na Trindade é o que eu estou comunicando a vocês. Vejam a grandiosidade. Ou seja, a realidade mística que o Nosso Senhor está querendo revelar, os hereges usam para negar uma verdade divina. É um absurdo isso, né? O Filho está falando, eu vos comuniquei o que eu recebi do meu Pai. Que esses pobrezinhos vêm falar, tá vendo? Ele é menor do que o Pai. Não. Ele se distingue do Pai no que diz respeito à relação de origem, mas ele é Deus. Então, quando ele diz, isso que eu recebi do Pai, eu estou comunicando a vocês, significa que o Verbo, a sua missão temporal, a sua missão conosco, é nos inserir na Trindade no mesmo modo pelo qual ele procede do Pai. Por isso, por exemplo, é uma revelação privada, mas vocês conhecem a Beata Conchita? Quando ela escreve sobre os sacerdotes, ela diz que os sacerdotes começaram a existir desde que o Filho procede do Pai. Ou seja, desde sempre. Porque os sacerdotes participam do sacerdócio de Nosso Senhor, do Filho. Então, para um padre entender quem ele é, ele tem que ver o modo como o Filho procede do Pai. Porque a missão temporal do sacerdote é expressão do modo como o qual o Filho procede do Pai na Trindade. É expressão da missão temporal do Verbo. Mas assim também nós. O Espírito, isso, aqui na Solenidade de Pentecostes, eu fiz uma homilia em que eu expliquei um pouco isso. A missão temporal do Espírito, o modo como o Espírito, embora o Espírito, o Pai e o Filho, quando eles agem ambos, por concomitância,
Mas a missão específica temporal do Espírito é manifestação no tempo do modo como ele procede do Pai e do Filho. O Espírito procede do Pai e do Filho como amor. Então, a missão temporal do Espírito na alma é inserir a alma no amor da Trindade. Justamente por isso que a recepção do Espírito em Pentecostes é, na ascética e mística, associada ao momento de maturidade espiritual. Que isso na oração pessoal começa a ser manifestado quando, na oração, nós começamos a ir a Deus não a partir de categorias abstratas, de graus de oração, ou de qualquer outra categoria teológica. É quando na oração nós estamos vendo sobrenaturalmente, que nós estamos tocando numa pessoa divina. Quando isso acontece na alma, é impossível que não exista nela um movimento proporcional da sua vontade de união com esta realidade que ela está vendo. Isso daqui é consequência da missão temporal do Espírito, que nos comunica o amor do Pai e do Filho. Porque é apenas o amor que nos faz permanecer em Deus. E como o progresso espiritual, ele é marcado, antes de tudo, pelo grau da caridade. E isto nós vemos externamente, como a não sei que tenha dom de intuição, eu não consigo ver o grau de caridade que você tem a Deus. O modo externo, a manifestação externa que revela o grau de caridade de uma alma é o grau por meio do qual ela permanece unida ao Pai e ao Filho, a despeito de qualquer coisa que lhe aconteça. E esta obra é uma missão temporal do Espírito, que nos introduz na vida sobrenatural dentro da sua relação com o Pai e com o Filho na Trindade. E todo esse mistério, a cara de vocês, eu não sei se é de complexidade ou se a coisa está fazendo sentido. Todo esse mistério, antes que nós o compreendamos, já é uma realidade em nós quando nós somos batizados. Porque desde que nós existimos, no seio da nossa mãe, Deus já está em nós. Só que Ele está em nós como Criador. São Tomás ele diz que Deus está em tudo por potência, presença e essência. Então isso até nos pagãos e até nos demônios. Que é aquilo que os demônios mais odeiam neles é o seu próprio ser. Porque é aquilo no qual eles ainda dependem de Deus. Eles não são autônomos de Deus. Enquanto eles existem porque Deus os conserva. Então, nesse sentido, até os demônios têm algo de Deus, porque Deus permite. Quando nós somos batizados, o modo da habitação divina em nós é distinto. Ele já não habita apenas como Criador, isto é, por potência, presença e essência, mas agora ele habita como Trindade. Comunicando-se a alma numa relação de amigo, ou seja, pela graça santificante, é que cada pessoa divina começa a comunicar à alma o modo pelo qual, na divindade, ela é Deus. Então, o Filho começa a comunicar-se à alma no modo pelo qual ele procede do Pai, o Espírito começa a comunicar-se à alma no modo como ele procede do Pai e do Filho. E toda a nossa vida consiste apenas em, primeiro, nós permitimos que a Trindade construa em nós a tenda da sua habitação, que é o batismo. Depois do batismo, em primeiro lugar, não destruir a tenda, não cair em pecado mortal. Se nós estamos em pecado mortal, a Trindade já não se comunica mais a nós como um amigo. Deus ainda está em nós como Criador, mas já não existe mais caridade, ação do Espírito. Ou seja, fruto temporal do modo como o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, a primeira coisa é permitir que a Trindade faça em nós a sua tenda, batismo. Mas essa tenda, ela tem que se transformar num palácio medieval, numa coisa grande, num castelo. E este transformar-se da tenda é justamente o progresso interior, que consiste, nada mais, nada menos,
do que um crescimento gradual na percepção desta realidade na alma, na percepção de que a Trindade nos habita e de que a Trindade se comunica conosco. É o mesmo Deus, mas na distinção de relação das pessoas, ele se comunica distintamente conosco. Então, crescer na oração é crescer no nível da nossa percepção do mistério da inabitação trinitária na alma, que é a história de Santa Elizabeth da Trindade, vocês conhecem, né? Que ela vai lá para o padre preocupada porque ela se percebia habitada por alguém. O padre explica a ela o mistério da inabitação, né? E isso daqui é o que define depois toda a vida espiritual dela. É claro que, para nós começarmos a crescer na percepção do modo como a Trindade nos habita, nós temos que parar de conhecer quem nós somos e a realidade criada de modo desordenado. Então, primeiro nós temos que morrer para o modo de conhecimento pelo qual nós nunca conseguiremos conhecer quem é Deus, o modo da carne. E que é o modo que nós recebemos dos nossos pais. Então, é um movimento concomitante na alma. Cada santo místico ele dá um nome distinto para essa mesma realidade. Por isso, às vezes, os problemas é a gente se fixar muito numa nomenclatura da cética e não ir ao referente. Não é? Alguns vão falar que no início da conversão está aquilo que a gente chama de aversio a criaturas e conversio ad Deum, que é justamente isso. É uma aversão das criaturas e uma conversão a Deus. Santa Catarina vai falar é o conhecimento de quem Deus é e o conhecimento de quem eu sou. Cada santo vai dar um nome. Mas o fato é que o crescimento na vida interior, ele é um duplo e concomitante movimento, pelo qual, gradualmente, eu me depreendo das realidades sensíveis da vida na carne e cresço gradualmente no modo de conhecimento e de amor que existe em Deus. O modo de conhecimento que existe em Deus é o modo pelo qual o Filho procede do Pai. O modo de conhecimento, o modo de amor que existe em Deus é o modo pelo qual o Espírito procede do Pai e do Filho. Apenas Deus entende tudo isso de modo simples, connatural. Nem mesmo os anjos. Muito menos nós. Né? Os anjos, eles olham para a essência de outro ser, pum, não precisa passar pela matéria. A gente tem mais de uma barreira. A gente tem a barreira dos sentidos e depois a gente tem a barreira da própria alma, da própria inteligência, que não consegue ver connaturalmente a realidade do Espírito. Então, pela graça santificante, Nosso Senhor faz com que a alma agora, pela graça, ela como que se habilite, a inteligência da alma e a vontade da alma, se habilite a começar a perceber, a penetrar em algo daquilo que ele é como Trindade. Só que como isso não é uma ação natural para nós, nem a natureza de Adão e Eva era, menos ainda pelo pecado original. Como isso não é algo natural a nós, isso só vai crescer em nós à medida em que nós crucificarmos o outro modo pelo qual nós conhecemos e nos movemos as coisas. Então esse é o crescimento espiritual. É impossível, é absolutamente impossível, é ontologicamente impossível eu crescer na minha união com Deus, isto é, no modo pelo qual a minha alma, tocada pela graça, conhece a verdade de quem é Deus e une-se ao amor de quem Ele é, o amor que procede do Pai e do Filho, se simultaneamente eu não estiver morrendo, diminuindo para a realidade sensível. E é este caminho pedagógico que Nosso Senhor Jesus nos revelou com a sua vida. Não é? Nós vemos que os evangelhos eles são divididos em duas partes. Sobretudo o evangelho de Lucas. Eu fiz agora uma disciplina no mestrado só sobre Lucas e todo bom exegeta diz isso. A segunda metade do evangelho é a história de Nosso Senhor subindo a Jerusalém, revelando aos 12, olha, o Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos dos homens, vão cuspir nele, vão crucificá-lo, mas eu ressuscitarei. É preciso, é para essa hora que eu vim. Mateus 16, né? Pedro, você é feliz porque foi o Pai que lhe revelou quem eu sou, não é? O modo pelo qual o Filho procede do Pai.
E aí, logo em seguida, mas olha, eu preciso sofrer, que isso não te aconteça, Senhor. Afasta-te de mim, Satanás. Não entendes as coisas de Deus. Então, a vida santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho pedagógico da ascensão de toda a alma. Há muitas distinções. Nosso Senhor, desde sempre, ele tinha, mesmo na sua humanidade, a visão beatífica. Não é? Que nós não temos. Mas nosso Senhor mostrou que o modo da recepção do Espírito, pelo qual nós somos inseridos no amor do Pai e do Filho, não como categorias abstratas, mas realmente, não do modo como nós operamos e o amor em nós, mas do modo como o amor é inspirado na Trindade, ou seja, do modo divino. Para que isso aconteça, todos nós precisamos passar por algo chamado Calvário. Acontece que esta realidade chamada Calvário, ela vai nos acompanhar até o fim. Embora existam momentos da vida espiritual que há, por assim dizer, micros calvários específicos e adequados para aquele momento. Então, meus filhos, o que eu quero dizer com isso? A conclusão mais prática para a nossa vida. Se você está cada vez mais crendo que está crescendo no conhecimento de quem é Deus, que isso no tempo, missão do Verbo, que procede do Pai como Verbo. Ao mesmo tempo, crescendo na permanência em Deus, que é fruto do amor, e que em Deus é o modo pelo qual o Espírito procede do Pai e do Filho, se isso verdadeiramente está acontecendo em nós, é uma lei divina. É uma lei divina. Algo fora está dando muito errado. Ou seja, há algum calvário, há alguma prova, há alguma contradição, há alguma humilhação. Não é possível que não haja. A qual Cristo está te submetendo. O grande problema é que o nosso Senhor nos envia o presente da cruz e nós desprezamos esse presente quando nós nos inquietamos e reclamamos. Se nós desprezamos o presente da cruz, nós não iremos crescer na união com a Trindade. Porque o modo pelo qual Deus se conhece e se ama não é o modo humano. Então a gente tem que desaprender o modo humano e entrar no modo da relação divina das pessoas. Então, a maior graça que pode acontecer em nossa vida é justamente estar nesse estado, apanhando de todos os lados, sofrendo injustiças, calúnias e problemas de todos os lados e crescendo na união com Deus. Se a sua vida está aqui, a melhor coisa que poderia acontecer, não deseja outra vida. Né? Às vezes aquela cruz da qual você está tentando fugir é o presente que Deus te mandou para você se unir a Ele. Não existe progresso na vida interior sem isso. E nós somos criados para isso. Para entrar, não é, na participação do ser divino, que é a Trindade. E que, portanto, vai operando no tempo, vai operando em nossa vida espiritual aquilo que acontece no seu ser divino pelas relações das pessoas. O Filho vem e nos revela quem é Deus. O Espírito Santo vem e nos convence de que Deus é amor. De que toda aquela história que nós vemos no Evangelho, do Filho falando que o Pai o enviou, que o Pai o ama, que Ele quer que a gente seja um com Ele, Ele sobe a cruz e Ele se oferece a si mesmo, mas é o Pai que também oferece o Filho. Essa história, né, do Pai e do Filho do Pai, do Pai e do Filho, do Filho do Pai, quando vem o Espírito, Ele revela que é amor. Então, o crescimento na inabitação trinitária que se consuma sobretudo pelo mistério de Pentecostes, justamente porque é quando o Espírito revela a relação do Pai e do Filho, é esse mistério de o tempo inteiro estar sendo ferido pelas mãos chagadas do Cristo, que irá nos contrariar até o último instante, mas sem perdermos este presente divino. A gente começa a crescer disparadamente quando a gente entende essa pedagogia e a gente já não perde mais, a gente já não desperdiça mais nenhuma cruz. Nenhuma. Cada uma que vem. Que bom, mais uma chance. Porque à medida em que nós morremos para os sentidos,
a matéria, o hardware da alma humana se torna mais elevável pela Trindade. É mais dócil para a comunicação das pessoas divinas conosco. Então, a melhor coisa que pode nos acontecer é estarmos em graça em nossa vida, e mesmo que o mundo esteja desabando, que bom que o mundo está desabando. É o estado perfeito, é o ideal da minha vida. Estar em graça e o mundo desabando, não por culpa minha, não porque eu sou besta, né, e estou fazendo coisa errada, mas porque pela minha fidelidade a Ele, Ele está fazendo o mundo desabar. E eu permaneço. Porque nesta permanência na caridade, enquanto o mundo desaba, a Trindade vai nos elevando e nós vamos crescendo no conhecimento de quem é Deus. E naturalmente, na medida em que nós percebemos que Ele é amor e que, portanto, Ele é desejável. Desejável mais do que tudo. É este amor que é a ação temporal do Espírito, que Santo Agostinho diz que funda a cidade de Deus. Há duas cidades, uma que é fundada pelo amor a si mesmo até o desprezo de Deus, e a outra que é fundada no amor de Deus até o desprezo de si. Então, se nós queremos construir a cidade de Deus nessa vida, nós temos que crescer na nossa comunhão com a Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.